pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que nos ajude na reta final para chegarmos a 500 mil inscritos no canal. Estamos com 494 mil, só faltam 6 mil inscritos. Fazendo isso, você fortalece a mídia alternativa e progressista de esquerda contra a força do dinheiro da extrema-direita que fez bombar os canais reacionários e golpistas na internet. Vamos lá, vamos virar essa marca de 500 mil inscritos no blog da Cidadania, um dos blogs políticos mais antigos do Brasil, fundado em 2005. E vamos lá então às informações. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 24 de setembro de 2023, são 8 horas da manhã. E se você tinha alguma dúvida sobre a prisão de Bolsonaro, pode ficar tranquilo. As pistas de Moraes para enquadrar Bolsonaro como instigador do 8 de janeiro são fortíssimas e já estão todas apuradas. Questionário aplicado ao primeiro condenado por quebra-quebra em Brasília acendeu alerta no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Vamos entender. O Alexandre de Moraes tinha diante de si o tempo inteiro uma fórmula para condenar Bolsonaro por penas muito mais graves que contra os 3 réus que já foram presos e que já foram condenados. E, na verdade, essas provas servem muito mais para Bolsonaro do que para os 3 que já foram presos e condenados e os outros todos, mais de 1.000, que vão ser em parte presos e vão ser condenados com certeza, mas poderão desfrutar de um acordo de não persecução penal, que significa que eles vão ter que fazer um curso sobre democracia, vão prestar algum serviço na comunidade, mas não vão ficar presos, os de menor gravidade, e as prisões, as punições mais pesadas, vão se concentrar naqueles cujas provas mostram atos violentos individualizados. Vamos entender. Há poucos meses, o técnico em saneamento Aécio Pereira sentou-se pela primeira e única vez diante da juíza auxiliar do ministro Alexandre de Moraes para prestar depoimento sobre seu papel nos atos de vandalismo que tomaram Brasília no dia 8 de janeiro. Primeiro executor da quebra a ser condenado, foram 17 anos de cadeia por crimes como tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então eu vou poupar você da leitura e vou te explicar o que é que está acontecendo e como Bolsonaro já pode ser considerado culpado e já pode receber pena mais dura do que as penas que foram aplicadas até agora aos 3 primeiros condenados. Penas que vão de 15 a 17 anos. E esse Aécio, que alguns dizem que é o Aécio condenado errado, não é? Aécio Pereira, na verdade, a pena para este, para outros também, mas para este é o buziles aí que vai servir para condenar Bolsonaro. Por quê? A justiça considera que a instigação ao golpe, ou seja, instigar, fazer a pessoa ter vontade de cometer os atos criminosos do 8 de janeiro, é considerado tão ou mais grave do que executar propriamente o crime. Vamos ver apenas aqui a pergunta sobre o golpe para um dos indiciados. Foi perguntado a ele: você acredita nas afirmações do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre a ocorrência de fraudes nas urnas e nas eleições?
Isso colaborou para a sua ida a Brasília e a marcha até a Praça dos Três Poderes? Você queria a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o retorno do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? E ele disse: se o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse dado declaração reconhecendo a vitória do presidente Lula e a lisura das eleições, você teria ido a Brasília e à Praça dos Três Poderes? Está aí a chave de tudo. A grande maioria dos envolvidos no 8 de janeiro vai responder que sim. Na verdade, já responderam que sim, não é? Em vários depoimentos, há uma enormidade de depoimentos, que as pessoas dizem basicamente o seguinte, minha amiga, meu amigo, dizem que se o Bolsonaro não tivesse questionado as eleições, se o Bolsonaro tivesse pedido para as pessoas saírem das ruas adequadamente, se ele não tivesse estimulado tudo aquilo que aconteceu, as pessoas não fariam nada disso. Então essa prova está sendo considerada suficiente, mais do que suficiente, e capaz de dar a Bolsonaro penas muito mais altas do que estão sendo dadas, por exemplo, a esse Aécio, que teve 17 anos de prisão decretados pelo STF. Então o Bolsonaro aí ele vai ser responsabilizado, no mínimo, por instigar tudo isso, o que lhe dá uma pena igual à do maior condenado aí até agora, há 17 anos, acrescida essa pena da responsabilidade por ter desencadeado e influenciado todos os que cometeram o crime. É uma super prova e isso foi recebido, como diz a matéria aqui, pelo entorno de Bolsonaro, como eles chamam, não é? Pelos aliados, pelo partido dele, como um sinal de alerta. Veja aqui, questionário aplicado ao primeiro condenado por quebra em Brasília acendeu o alerta no entorno do ex-presidente, porque aí já está produzida a prova para prendê-lo. E ele só não vai ser preso agora se não acharem ou não quiserem usar a prova de que ele cometeu esses crimes e de que ele tentou obstruir a justiça. A Polícia Federal diz que já tem provas de que o Bolsonaro tentou obstruir a justiça, e aí é uma questão de conveniência e de pedir a prisão preventiva, porque a tentativa de obstruir a justiça que a Polícia Federal declarou, e o chefe da Polícia Federal declarou ao portal UOL, não é, que tem provas de que Bolsonaro tentou obstruir a justiça, isso já é suficiente para prendê-lo. Então aí o bolsonarismo pode começar a chorar, porque realmente não precisa provar mais nada para condenar e prender Bolsonaro. É só questão de tempo e de o Procurador-Geral da República tomar a atitude que se espera dele. E o Bolsonaro puxou parabéns a Cid e recebeu a primeira fatia de bolo do delator em um vídeo gravado enquanto Bolsonaro era presidente. E aí nessa matéria se descobre que esse sujeito, como ele conhece o Bolsonaro desde que ele era criança, ele chama o Bolsonaro na intimidade de tio, né? E agora ele acabou de detonar e complicar a vida do titio. Oposição cogita boicotar a votação final da CPI do golpe que pode indiciar Bolsonaro. Na verdade, eles vão faltar a leitura do relatório, os bolsonaristas, para não terem que conestar, vamos dizer assim, legitimar, não é, a condenação, o indiciamento do Bolsonaro pela CPI, todas as conclusões que vão ser tiradas, mas isso na verdade é o que no direito eles chamam de jus esperneandi, ou seja, não quer participar, não participa, isso não vai mudar a direção do relatório. E o Augusto Aras vai deixar a Procuradoria-Geral da República
após uma gestão marcada por arquivamentos e críticas que ele recebeu por alinhamento a Bolsonaro. São inúmeras medidas dele, mais de 70 pedidos de inquérito contra o ex-presidente foram sumariamente engavetados. Aí Augusto Aras é outro que vai entrar na linha de tiro da lei logo após o dia 26. E a sucessão na Procuradoria-Geral da República vai ter que esperar, e uma interina vai assumir, a vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, um dos cargos mais altos na hierarquia do Ministério Público Federal, e vai assumir essa interina até que o Lula escolha, e o Lula não está satisfeito com as duas opções que lhe foram apresentadas para a PGR, e então essa novela deve durar um pouco mais, porque apesar de ser necessária para tomar medidas contra Bolsonaro, a sucessão na PGR precisa ser muito bem feita para evitar problemas no futuro. E o governo bateu a meta, o governo Lula bateu a meta de 30% de pessoas negras em cargos de confiança. O percentual estava próximo da meta e teve leve alta, e o governo ainda reúne dados e busca maior inclusão a pessoas negras. São medidas que o Lula está tomando contra a campanha que se estabeleceu aí para o STF, e que é uma campanha um pouco estranha, porque teve repercussão fora do Brasil tal, contra o presidente que mais incluiu negros em seu governo, em seus governos, seus 3 governos até hoje na história do país, e que inclusive é o único presidente da história que nomeou um procurador-geral, um ministro do STF negro. Histórico na caserna vai guiar decisões do Superior Tribunal Militar sobre militares condenados. Bom, o que se tem aí é a impressão de que esses militares que vão ser condenados por golpismo vão ter passada de pano pelo Supremo Tribunal Militar, porque o Supremo Tribunal Militar ele não analisa só a denúncia contra o militar julgado, ele analisa também a carreira toda do cara. Então, se o cara teve uma carreira legal e depois cometeu um crime sério, o peso da boa carreira dele muitas vezes pode levar até a absolvição, não é? E aí o peso de uma boa carreira na ótica dos militares, não quer dizer que seja algo aceitável pelas leis comuns. No caso desses militares, o julgamento pelo STF não vai ter o condão de tirá-los de uma eventual punição. E o Guedes está pulando fora do Bolsonaro, ele submergiu, não fala mais nada do Bolsonaro, não fala mais nada sobre a economia, porque a economia está bombando, deve crescer 3 vezes mais esse ano que cresceu no ano passado. Ele tinha feito previsões muito ruins sobre o governo e estão todas desmoronando, e o Lula está esfregando na cara dele que sabe governar muito melhor. Considera o PP um partido de oposição, diz o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, ex-ministro de Bolsonaro, e na verdade isso é um absurdo, porque o PP já tem até ministério no governo, não é? E como é que pode ser de oposição um partido que tem ministério no governo? Então realmente estamos vivendo uma situação muito ridícula nesse país, com gente como esse senador sem noção que vive dizendo asneiras, e agora disse mais uma. E a prisão de Bolsonaro seria uma coisa absurda, diz líder do PL. E ele diz o seguinte, que se prender o Bolsonaro, na verdade, ele vai virar mártir e vai dobrar de tamanho. E essa conversa a gente vê na mídia de vez em quando, isso é só conversa. Como é que alguém que vai para a cadeia vai virar mártir e vai dobrar de tamanho? Não vai dobrar nada, isso é conversa para tentar dissuadir. Veja só a tática desses caras, eles acham que todo mundo é burro, tá?
Olha, se o Bolsonaro for condenado e preso, ele vai virar mártir e vai dobrar de tamanho. Que dobrar de tamanho? Ele vai ser o político mais popular do Brasil? Isso é uma piada. Ele vai estar preso, ele vai submergir, os aliados vão um para cada lado. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.